Meus amados e queridos, bom dia para vocês. Gente, ontem, no culto de ontem, eu não sei se o céu desceu ou se nós subimos para o céu, né? Foi a coisa mais linda, 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 linda. E antes de eu começar com a palavra, o que foi pregado ontem, eu quero saber de você. Como é que você está hoje? Você está bem? Gente, Naim, a viúva de Naim, Jesus encontrou com ela, o filho dela estava morto. Jesus perguntou para ela, como você está? Ela disse que estava tudo bem. Mesmo na dor, ela falou, tinha acabado de perder o marido, enterrado ele, já enterrasse seu filho, mas Jesus sabia que o filho dela estava morto, mas Jesus fez isso para ver até onde vai a fé das pessoas, né? E por isso o milagre Jesus fez na vida dela. O filho dela ressuscitou. Mandou ele levantar, ele levantou. Hoje, as pessoas, elas não são muito gratas a Deus. Nós temos que ser muito grata a Deus. Gente, eu sou muito grata a Deus, sabe? Uma coisa que sempre eu falei aqui, sempre eu bati na mesma tecla, que nós temos que ser obediente a Deus. Porque na sua obediência, as tuas coisas vai tudo bem, principalmente tua saúde, o seu espiritual em primeiro lugar. Que aí depois as outras coisas Deus vai acrescentando, né? Ontem, na hora que chegou, né? Chegou um pastor, que o pastor falou que quem ia pregar era a Bispa Cleide, né? E eu tinha esquecido o nome da pregadora de ontem. Eu pensei que ia ser uma pastora, a mulher do pastor que entrou junto. Então o pastor entrou e subiu no altar, entendeu? Aí ficou a pastora e a bispa do lado dela. Eu tinha esquecido, olha lá pra você ver, ó, gente. Então, uma pessoa super simples, humilde, igual o rei Davi. Que foi assim que ele foi escolhido. Aquele homem pequeno, tomando conta de ovelha, ninguém dava nada por ele. Eu achei que essa bispa era uma obreira que tinha acompanhado. Eu pensei que era a pastora. Gente, quando eu vi, aí a minha pastora foi lá, mandou ela subir no altar, né? Porque somos assim, nós temos uma reverência que nós, as mulheres que são pastoras, presbita, bispa, apóstola, elas não vai logo sentando no trono, assim, no altar. Quem senta os homens, né? O pastor, o bispo, né? Porque a gente tem um segmento da igreja evangélica que tem que ser convidada, né? Aí a pastora foi, mandou subir, ela subiu. Eu falei, não é obreira, não. Obreira não sobe no altar assim para pregar, nunca vi, né? Quando eu vi que ela subiu no altar, eu falei, meu Deus, será que ela vai ser cantora? Alguma coisa? É pastora, eu não sei, né? Quando a menina que abriu o culto, né? Que foi o final das oportunidades e tal, porque a gente canta, né? E abre o culto e tal. Aí quando foi que falou assim, vamos orar todo mundo de pé, vamos orar para bispa. Quando aquela bicha é pequenininha assim que nem eu, baixinha, né? Não é nem pelos trajes, não, porque ela estava muito bem vestida como uma mulher de Deus. A gente olha assim, né? Que a gente vê assim que eu não sei nem explicar para vocês isso aí. Gente, quando aquela mulher leu a Bíblia, e foi primeiro Mateus capítulo 18, depois foi Lucas primeiro capítulo, versículo 32. Quando aquela mulher abriu a boca, aquela serva de Deus, a bispa abriu a boca para pregar. Meu Deus, a mulher virou um gigante. Que pregação tão bem explicada, tão bem cheio do Espírito Santo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O homem olha muito a aparência. O homem, ele olha muito assim. Eu não quero ir para a igreja, porque toda igreja
o pastor fez isso, a mulher do pastor fez aquilo, e parará, a irmã fez aquilo. Gente, a gente não tem que olhar a aparência, que Deus, ele olha o coração. E outra, nós somos falhos, o pastor é falho. Se você for olhar isso aí, você não vai em igreja nenhuma, você vai ficar escasso dentro de casa. O importante é a tua parte. Quando aquela mulher, aquela serva de Deus começou ali para tacar o fogo dentro da igreja do poder do Espírito Santo, foi uma coisa maravilhosa. Muito, muito mesmo. Então, aqui, neste meu canal, eu não prego sobre religião, eu prego o evangelho que tá aqui, ó. Minha Bíblia é velhinha, mas é aqui, ó. Eu prego sobre isso aqui, o que tá na palavra. Eu vou ler aqui para vocês o versículo que ela leu e vou explicar e resumir, tá? Aguarde, vou tirar meu óculos para me ler, ó. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes acobitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo e não querendo infirmar, resolveu deixá-la secretamente. Agora vamos lá em Lucas, capítulo 1, verso 32. E este grande será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Né? Que é o de Jesus. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês no dia de hoje. Uma virgem, por que Deus escolheu Maria? Uma virgem, sabendo que Maria estava preparando para casar, virgem, que José nunca tocou um dedo nela, que quando a gente se prepara para casar, né, gente, a pessoa virgem, né, a pessoa fica toda, prepara um enxoval, a festa, os comes e bebe, e depois vem a lua de mel para viajar, ter lua de mel. Maria estava muito feliz por essas atividades que ela ia ter na vida dela. E de repente, ó, o anjo apareceu para ela, falando que ela ia conceber um filho do Espírito Santo de Deus. Maria, tão temente a Deus, ela não questionou. Ela ficou sem entender, mas aceitou aquele pedido que o anjo, que Deus mandou o anjo para ela. E ela ficou, como que eu vou falar para José que eu sou virgem, ficar grávida, não tive nada nem com José como nenhum. E no dia de hoje, o seu noivo ia acreditar que você ia ficar grávida do Espírito Santo? Porque naquela época era um escândalo a mulher ficar grávida solteira. Era um escândalo, ela era predejada. José, ele teve, né, o pensamento, quando ela chegou para falar para ele teve secretamente de, mas Deus falou assim, não, ele está no meio da promessa também. Ele é descendente de Davi, né? Você sabe, né? José é descendente de Davi. Ele também estava, a promessa não era só para Maria, era para ele também. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O anjo apareceu para José, porque foi aí que José entrou no cenário com Maria, para ajudar a nascer o Filho de Deus, porque o rei Herodes sabia, queria matar a promessa de Maria. Maria, temente a Deus, fez tudo o que Deus mandou, fez tudo, sem questionar, sem falar o que me disse, sem reclamar que, como é que vai ser meu casamento agora e tal. José casou com Maria, a Bíblia diz aqui. Gente, lê Mateus, capítulo todinho, primeiro, que tem toda a explicação, e Lucas. José casou com Maria sem tocar um dedo nela, porque ele não podia fazer isso, porque o Filho de Deus tinha que nascer de uma virgem puríssima.
tá? Eu não tô muito assim, eu não sou muito assim de explicar, não, porque Deus ainda tá me usando, Deus ainda tá me dando ainda sabedoria, né, de explicar. É muito, gente, olha, para você dar uma explicação sobre isso aqui, você tem que ter o poder do Espírito Santo. Deus tem que te dar muito seguimento, né? Então, no dia de hoje, quando eu pergunto para você, pensa você, né? Virgem, não conhece o que é ume, não conhece, não sabia o que era ume. Todas as noivas ficam tudo ansiosa, né, para a festa do casamento, os convidados, tudo, principalmente a lua de mel. Agora você imagina, você tá lá toda preparada para casar, ter tudo que uma noiva sempre sonhou, principalmente a lua de mel, viajar ter lua de mel. Gente, por que eu escolhi Maria? Porque sabia que Maria não ia questionar. É igual eu falo, quando Deus escolhe a gente para fazer o bem, para a gente escolher a alma para Jesus, para a gente ajudar a sarar as pessoas espiritualmente, porque Deus ele não veio pelos doentes, Deus não vem pelos os sãos, Deus veio pelos doentes. Você não tem que questionar, você tem que ser obediente. O que eu quero dizer hoje? Hoje eu quero falar o seguinte, que a gente tem que ter obediência a Deus. Deus não quer sacrifício, Deus não quer gente boazinha. Deus quer gente temente a Ele, adoração por Ele, fazer as coisas certas, ser obediente. Deus não quer sacrifício. Quando Deus coloca um projeto na sua vida, quando Deus te dá uma bênção, você tem que cuidar dessa sua bênção sem questionar e sem saber o que vai acontecer, porque só Deus sabe o que vai acontecer, porque quando Ele te bota na tua mão, você tem que confiar que é coisa boa. Deus nunca vai botar uma coisa ruim na sua mão. Você pode achar uma coisa absurda que Deus mandar você fazer. Você vai, mas será, Deus, que isso aqui vai dar alguma coisa? Não tem que questionar isso, não. Tem que fazer o que Deus manda. Maria, ela foi assim tão concebida pelo Espírito Santo que mulher hoje, no dia de hoje, nessa face dessa terra, depois de Maria, não faria o que Maria fez. Porque a Maria, ela podia questionar e falar assim, não, Deus, mas eu não posso porque eu vou me casar, eu tenho minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho minha vida, eu vou casar, eu tenho meu noivo, eu vou viajar, vou ter lua de mel. Ela podia ter questionado, ela não fez isso não. Ela aceitou, ó, caladinha, obediência. É isso que eu quero falar para vocês, meus amores, hoje, obediência. As pessoas, ó, tem muita gente que já questionou comigo falando assim, eu não vou para a igreja porque eu tô no mundão e não tô preparado para isso. Gente, mas Deus não veio, não foi para quem já tá lá na santidade, não. Deus veio para curar os que estão desse jeito aí. Aí depois, quando Deus trata da pessoa, é igual uma cirurgia que você faz, né? Igual uma cirurgia que você faz. Aí é o tratamento, né? Para sarar, ser curado. Aí sim você vai poder voltar a trabalhar para o seu serviço, não é isso? É assim as coisas de Deus. Ele vai tratar do seu espiritual, preparar você para fazer a obra. Você não se preocupa, gente, que já teve esse questionamento aqui. Não se preocupa. Você indo para o culto, você indo buscar Deus, oração, não quer dizer que você tem que fazer a obra, não. Você vai mais um dia, como você está em processo de libertação, não significa que você, se cair, vergonha, fica com vergonha de voltar lá, continuar a oração. Não, é assim, o processo é assim. É doloroso, ele dói. Não se preocupe. Você está buscando hoje a Deus, você está em oração, você está em processo de libertação. Aí daqui a pouco, né, porque você sabe que a carne é fraca, como você está em processo de libertação, você cai sim. Pode ser que não caia, pode ser que caia. E quando você cai, não tenha vergonha, porque o cair é do homem, levantar é de Deus. Levante e continua, porque é assim que Deus cura. Tá entendendo? Não é de uma vez, de supetão, que você vai curar
a sua cicatriz, não. É devagar, o processo é doloroso, ele dói, tá? Não é assim. Então, gente, eu vou deixar esse vídeo que já tá ficando até grande aqui para as pessoas, né, que gostam de vídeo pequeno, né? Os meus inscritos gostam de vídeo pequeno. Então, gente, foi muito linda a pregação, sabe? Que nem eu sei pregar igual aquela bispo pregou ontem, como que foi o processo de Maria. Foi doloroso, porque Maria, ela teve que se esconder, ela teve que fugir para poder não matar o nosso Salvador, né? Que se não fosse ela ter aceitado, mas Deus, ele escolheu ela porque sabia que ela ia falar não. E Deus, quando escolhe a gente tem que aprender a falar não para Deus. Tem que falar sim, 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 Senhor, Senhor, eis-me aqui, tua serva, eis-me aqui, teu servo, estou aqui pronta para e servir e fazer o que o Senhor mandar, estou aqui para ser obediente. É isso que Deus quer, obediência.